Boas-vindas a mais um mergulho profundo nas nossas fontes. Hoje a nossa exploração vai entrar num território que, francamente, diz respeito a qualquer pessoa que já precisou sentar numa cadeira para tentar absorver alguma informação nova. Uhum, com certeza. Seja para, sei lá, passar num exame, aprender um idioma novo ou até dominar uma habilidade no trabalho. A gente vai meio que abrir o verdadeiro manual de instruções do nosso cérebro hoje. Exato. E o material que vai guiar a nossa análise é a obra Aprendendo Inteligência, do professor Pierluigi Piazzi. O nosso foco absoluto aqui vai ser desvendar aquelas mecânicas mais práticas mesmo, sabe? Que estão ali na primeira parte do livro. Sim, a ideia é desconstruir de vez alguns mitos. Isso, mitos sobre quando... como e quanto tempo a gente realmente precisa dedicar aos estudos para aprender de verdade. E não só, memorizar as coisas para o dia seguinte. Eu confesso que estou super animada para essa discussão. É um tema fascinante. E, para estabelecer o cenário aqui, para quem nos ouve, a premissa que baseia toda essa discussão do autor é bastante crítica em relação ao sistema educacional que a imensa maioria de nós experimentou. É uma pedrada atrás da outra, né? Exatamente. O argumento central dele é que o modelo tradicional, as escolas, enfim, treinam as pessoas de forma exaustiva para uma única função, que é tirar boas notas. Passar de ano. Isso, passar de ano. O desenvolvimento intelectual real, aquela aquisição de um conhecimento duradouro, acaba ficando em segundo plano. Uhum. Uma perspectiva que enxerga as escolas e os cursinhos quase como máquinas de produzir especialistas em fazer provas. E o autor pontua que isso, a longo prazo, sabota a nossa capacidade de reter informação útil para a vida. O que levanta uma provocação maravilhosa para nossa audiência agora. E se a forma como a gente foi ensinado a estudar a vida inteira estiver biologicamente errada? É uma quebra de paradigma bem forte. Nossa, sim. Porque pensa na tragédia clássica da vida de estudante. A gente passa anos e anos focada em simplesmente ir bem nas avaliações. A família comemora aquele boletim cheio de nota azul, a escola celebra as médias altas. O aluno é premiado por reter algo a curto prazo. Exato, mas aí chega o choque de realidade. Pode ser um vestibular muito concorrido, um concurso público, ou aquele primeiro grande desafio no mercado de trabalho, sabe? Onde não tem uma prova de múltipla escolha te esperando. Sim, o mundo real não tem gabarito. Pois é, e de repente bate aquele desespero. A pessoa percebe que o conhecimento prático simplesmente não tá lá. Ela olha para o diploma na parede, mas sente que, no fundo, não sabe de nada. E o conceito que o material usa para explicar esse fenômeno traz uma metáfora muito didática da área da informática. Ele compara a nossa mente a um computador. Aquela ideia da memória RAM e do HD. Exatamente. Então a gente tem a memória RAM e o disco rígido, que é o HD. Para quem não é muito chegado na parte técnica, a memória RAM é uma memória de trabalho. Ela é rápida, né? Incrivelmente rápida. Só que ela é totalmente provisória e desorganizada. Se você desligar o computador ou se acabar a energia, tudo que estava aberto ali desaparece para sempre. Evapora. Evapora. E estudar de véspera, que é basicamente o modo de sobrevivência da maioria das pessoas, é exatamente o processo de carregar informações apenas nessa memória RAM do cérebro. Então o aluno assiste a aula de dia, vai dormir e o cérebro apaga tudo. Sim, dia após dia, ele vai apagando. Aí, quando a prova se aproxima, bate o pânico. O aluno vira a madrugada, toma litros de café e enche essa memória provisória até o limite biológico absoluto. Só para conseguir descarregar aquele conteúdo na folha de papel no dia seguinte. Isso. E o HD, que seria a nossa memória de longo prazo, onde a inteligência real é construída de fato, fica lá, praticamente vazio. Tem uma história no texto que ilustra o absurdo dessa dinâmica de um jeito que, olha, chega a ser cômico de tão trágico. A história do cardeal, não é? Essa mesma. É uma anedota envolvendo o cardeal Dom Helder Câmara. O autor conta que ele estava caminhando pelo pátio de uma universidade e o pátio estava lotado. Aquele cenário clássico de alunos suando frio, debruçados sobre pilhas e pilhas de anotações minutos antes de um exame final. O desespero palpável. Nossa, muito. Aí um estudante super desesperado aborda o cardeal e implora, por favor, reza por nós para que a gente não esqueça de nada na hora da prova.
Aí o cardeal sorri, acena positivamente e continua andando. Mas logo em seguida ele é surpreendido por um segundo estudante que completa o pedido do primeiro e fala assim, e reza para que a gente esqueça tudo depois da prova, porque eu não aguento mais ver essa matéria. É sensacional como isso revela a falha trágica de todo o sistema. O próprio aluno reconhecendo o absurdo, né? Sim, ele reconhece que está abarrotando o cérebro com uma enxurrada de informações que ele mesmo considera descartáveis. É um esforço monumental, super estressante e doloroso. E desenhado só para conseguir um número num pedaço de papel. Exato. O sistema recompensa essa retenção de curtíssimo prazo. E a pessoa, tentando sobreviver à pressão, adota a tática que parece exigir menos esforço contínuo. Mas o preço que se cobra no futuro é altíssimo. A oportunidade de expandir as próprias capacidades intelectuais foi literalmente jogada no lixo. Ok, vamos desvendar isso então. Se essa tática de véspera de prova, de encher a memória RAM, é um desperdício de energia total e é inútil para o aprendizado real, qual é a alternativa? Qual é o momento exato em que o relógio biológico dita que a mágica da retenção tem que acontecer? O momento em que a gente passa para o HD. Exato. Quando é que o cérebro pega essa informação volátil e decide trancar ela no cofre? O pilar central dessa metodologia do livro se resume a uma regra muito simples. É quase um mantra, na verdade. Aula dada, aula estudada. Hoje. Hoje? Exatamente. O momento exato em que o estudo deve ocorrer não é ditado pela data da prova, mas pela data em que a informação foi recebida. Se o contato com o conteúdo novo foi de manhã, o estudo tem que ser à tarde. Sim, na tarde do mesmo dia. Se a aula ou o treinamento foi à tarde, o estudo deve ser à noite. A linha de chegada, e isso é inegociável segundo o autor, é o momento em que a pessoa vai dormir. E a base biológica por trás dessa urgência é fascinante. Tem a ver com o sono, né? Tem tudo a ver com sono. O sono humano não é um modo de espera passivo do corpo, como se a gente só desligasse a tela. Durante a noite, o cérebro faz uma faxina pesada nas nossas redes neurais. Uma faxina literal, tipo de jogar coisas fora. Uma limpeza implacável operada pelo nosso sistema límbico. Imagina o sistema límbico como o zelador noturno de um grande edifício corporativo. Adorei a analogia. Pois é. Durante o dia, papéis e anotações são deixados em cima das mesas. Todas as informações que chegam até nós, pelos nossos sentidos, e que não foram reforçadas ou marcadas como vitais, são interpretadas por esse zelador como lixo. Nossa, coitado de todo que eu ouço no dia a dia, então. Exato. Quando a gente entra nas fases mais profundas do sono, o sistema límbico pega todo esse conteúdo provisório e simplesmente descarta. Ele abre espaço para o dia seguinte. Entendi. Então, o ato de sentar em silêncio e estudar o conteúdo no mesmo dia, antes dessa longa noite de sono, funciona como um aviso de prioridade. Perfeito. É como colocar uma etiqueta enorme e vermelha escrita "não jogue fora" em cima daqueles arquivos. Esse esforço consciente de rever a matéria é o gatilho que impede o descarte. Ele sinaliza para o maquinário cerebral que aquele conhecimento precisa ser gravado fisicamente nas conexões dos neurônios durante a madrugada. Precisamente. Sem esse estudo no mesmo dia, o zelador joga tudo no lixo. Mas espera um pouco. A vida real costuma ser bem mais caótica do que a rotina ideal de um estudante, né? Imagina quem trabalha o dia inteiro e faz faculdade à noite, por exemplo. A pessoa chega em casa quase à meia-noite e precisa dormir logo para acordar cedo no dia seguinte. Essa regra do hoje não falha para essa pessoa? É uma excelente questão. O princípio biológico permanece o mesmo, mas a adaptação está no volume. O gatilho para o descarte é o sono profundo. Se a pessoa chega da aula à noite e vai direto para a cama, a faxina vai acontecer e a maior parte do que ela viu vai ser perdida. Inevitavelmente. Inevitavelmente. A saída, por mais difícil que pareça na prática, é roubar alguns minutos antes do sono. Mesmo que sejam apenas 15 ou 20 minutos, revisando as anotações principais e esquematizando o que foi visto naquela noite. Ah, então não precisa ser horas de estudo de madrugada. De jeito nenhum. O objetivo não é esgotar o assunto, mas enviar aquele sinal químico de importância antes que o zelador límbico comece o turno de trabalho dele. Sem esse pequeno sinal diário, o esforço da aula noturna vira fumaça.
O que nos leva a uma armadilha biológica muito curiosa que o material menciona. O famoso cochilo da tarde. Ah, o cochilo? E muita gente que simplesmente não funciona sem dormir um pouquinho depois do almoço, né? Eu mesma adoro. E dar um cochilo leve, ali de 15 a 20 minutos, é totalmente inofensivo. Até ajuda na recuperação da atenção. O perigo real, a armadilha catastrófica para o aprendizado, é o hábito de dormir horas seguidas à tarde. Aquela dormida que você acorda sem saber nem que dia é. Essa mesma. Se alguém assiste aulas importantes de manhã, volta para casa, almoça e capota na cama por 3 horas em um sono profundo. O sistema límbico é ativado ali no meio da tarde. A faxina acontece. O conteúdo da manhã vai direto para a lata do lixo antes mesmo da pessoa ter a chance de revisar. Nossa! Então, quando ela acorda no final da tarde, senta e abre o caderno, a informação já não está mais na memória de trabalho. Sumiu. E o esforço para reaprender aquilo vai ser o dobro. Essa visão sobre a faxina mental muda completamente o jogo. Mas aí a gente entra no segundo grande pilar, que é o volume. A gente já entendeu que o relógio bate hoje no mesmo dia. Mas e a quantidade? Eu posso simplesmente sentar depois do almoço, já que não vou dormir mesmo, e estudar por umas 5, 6 horas seguidas para garantir que o cérebro grave tudo? A resposta imediata e até um pouco contraintuitiva é não. Não? Não. A regra para quantidade de estudo diário quebra outro paradigma imenso, que é aquela crença de que passar o dia inteiro trancado num quarto estudando é o caminho para a genialidade. O ideal, segundo o autor, é estudar pouco, mas estudar todo dia. E a analogia perfeita que ele usa para explicar isso não vem das bibliotecas. Vem do mundo do fisiculturismo. A metáfora do Arnold Schwarzenegger. Isso. Imagina alguém que decide de uma hora para outra que quer ter o corpo do Arnold Schwarzenegger nos tempos de glória dele e quer vencer o concurso de Mister Universo. Essa pessoa não pode ser ingênua a ponto de esperar até faltarem, sei lá, 100 dias para a competição e aí começar a levantar pesos por 12 horas diárias ininterruptas. O corpo simplesmente colapsaria. A pessoa ia parar no hospital. Inevitavelmente. O corpo humano tem um limite biológico diário, um limite de carga, de estresse e de síntese de proteínas que ele consegue transformar em músculos. Se você conectar isso ao cenário geral, tentar comprimir o treino de anos em algumas semanas resulta apenas em lesões articulares, exaustão e fracasso total. É como tentar colocar a água de um caminhão-pipa inteiro dentro de um balde usando uma mangueira de incêndio, né? A maior parte vai transbordar e se perder. Bela analogia. E o nosso cérebro tem um próprio limite do balde. O funcionamento é assustadoramente semelhante ao dos músculos. O cérebro humano é a máquina mais complexa do universo conhecido, capaz de reter montanhas de informação, aprender múltiplos idiomas, dominar física quântica, mas a restrição inegociável dele é a taxa de absorção. Ele só consegue processar e consolidar um pouco de informação de cada vez. Exato. Exigir 10 horas de estudo na véspera de um teste é o equivalente mental a entrar na academia no primeiro dia e tentar levantar o peso máximo de todos os aparelhos de uma vez só. O cérebro não vai ficar mais forte. Ele vai esgotar as reservas químicas sem criar memória de longo prazo. E essa questão das reservas químicas levanta um ponto muito fascinante sobre o que realmente significa perder o foco. A gente tem essa mania de culpar a nossa própria falta de vontade ou até achar que temos algum déficit de atenção grave, quando muitas vezes é só a química básica operando, né? É pura biologia. Pensa nos neurônios como pequenas árvores em uma floresta bem densa. Os dendritos são os galhos, recebendo os sinais, e os axônios são os troncos, transmitindo esses sinais. O espaço microscópico entre o galho de uma árvore e o tronco da outra é a sinapse. A famosa sinapse. Exato. Para que a informação viaje, para que o pensamento estruturado e o foco aconteçam, pequenos saltos de energia precisam ocorrer nessas sinapses. E para gerar essa energia, o cérebro queima um combustível químico. O dado neurológico crucial aqui é que, em um estado de foco e concentração intensos, o estoque imediato dessas substâncias secam rapidamente. E dura mais ou menos quantos tempo? Cerca de 30 a 40 minutos. Gente, é aquele momento clássico que todo mundo já viveu de estar lendo um livro, aí os olhos continuam correndo pelas palavras, você chega no final da página e pensa,
Celso, o que eu acabei de ler. Sim, é exatamente isso. O olho está funcionando perfeitamente, o cérebro está acordado, mas o tanque de combustível secou. É um apagão químico. E a partir daquele minuto, o tempo investido em tentar ler mais e mais é puro desperdício de energia, né? O processamento parou. Parou completamente. E traduzindo isso para a rotina prática de quem precisa render nos estudos, o ritmo de trabalho que o livro sugere respeita esse tanque de combustível. A ideia é fazer blocos curtos, em torno de 30 minutos, de foco absoluto. E quando a gente diz absoluto, é mergulhar no texto isolado do mundo. E aí, assim que esse período termina, faz-se um intervalo de uns 10 minutos. Dependendo do treino mental de cada um, eu lembro que dá para esticar no máximo para uns 50 minutos de estudo e 15 de pausa. Mais do que isso é forçar o motor sem óleo. Bem isso. Agora, o que a gente faz nesses 10 minutos de intervalo é onde a maioria de nós destrói o método completamente, né? Ah, sem dúvida. A regra mais impiedosa desse processo, segundo o autor, diz respeito exatamente a essa pausa. O intervalo tem um único objetivo biológico, que é dar tempo para as sinapses reabastecerem aquelas substâncias químicas. Portanto, a regra de ouro é que a pausa não pode envolver, sob nenhuma hipótese, olhar para telas. Ai, doeu no coração agora. É uma proibição absoluta. Sem televisão, sem videogame e o mais doloroso hoje em dia, sem pegar o smartphone para rolar o feed de redes sociais ou assistir vídeos curtos. Mas a sensação que a gente tem é que olhar o celular é um super descanso daquela leitura chata. Por que o cérebro não entende isso como descanso? Porque processar imagens em movimento rápido, ler legendas pulando na tela e interpretar estímulos coloridos exige um processamento visual e atencional brutal. O cérebro continua gastando furiosamente o mesmo combustível químico que ele deveria estar repondo. Ah, faz sentido. Descansar a mente rolando um feed infinito é o equivalente a tentar descansar as pernas depois de uma maratona correndo mais 100 metros rasos. O desgaste continua igual. O descanso real precisa envolver atividades de baixo processamento cognitivo. Tipo, levantar da cadeira, alongar o corpo. Isso, dar uma caminhada lenta pela casa, ir beber uma água ou até, como o livro sugere, tocar um instrumento musical de forma relaxada. O cérebro precisa de um certo tédio temporário para se reconstruir. Olha, isso exige uma disciplina imensa, mas a lógica é incontestável. Certo, a gente já cobriu o quando, que é o estudar hoje, e o quanto, que é nesses blocos curtos e intervalados sem tela. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Chegamos no como, a forma como a gente extrai a informação. O caminho do autodidata. Isso. O material introduz uma ruptura de conceito fortíssima sobre o que acontece dentro de uma sala de aula tradicional. A frase de impacto do autor é: na aula você não aprende, na aula você entende. O aprendizado real, aquele que modifica a estrutura física do cérebro para sempre, só acontece na solidão do estudo pós-aula. Essa distinção entre entender e aprender é o abismo onde a maior parte das pessoas tropeça. Porque entender é um processo completamente passivo. Pensa bem, o professor explica um evento histórico complexo ou detalha a lógica de uma equação matemática enorme na lousa. Você ouve, acompanha o raciocínio, a narrativa faz todo sentido na sua cabeça naquele momento e surge uma ilusão perigosa de que você dominou o assunto. É muito fácil se enganar nessa hora. A diferença entre entender e aprender é bem semelhante a assistir a um tutorial no YouTube de como consertar, sei lá, o encanamento da pia da cozinha. Você assiste ao vídeo, a pessoa lá explica tudo perfeitamente e você pensa: ah, entendi, é só girar a válvula vermelha. Mas se você não for lá embaixo da pia, pegar a chave inglesa, sentir a resistência do cano enferrujado e tentar girar sozinho, você não aprendeu de verdade. Na primeira vez que a água começar a espirrar no seu rosto, você vai travar completamente. Através da ação solitária e do erro. O material se apoia num velho provérbio chinês muito sábio para resumir isso. Ele diz: se eu ouço, esqueço. Se eu vejo, entendo. Se eu faço, aprendo. E esse fazer no contexto de sentar para estudar não é algo abstrato. É uma ação física pesada, né? Tem que haver atrito. Ler passivamente, apenas deitado na cama, correndo os olhos por um texto, não é aprender.
Aquela coisa de ficar usando canetas marca-texto fluorescentes para pintar parágrafos inteiros de amarado neon, com aquela falsa sensação de que a cor brilhante vai transferir a informação para o cérebro por osmose? Também não é aprender. O processo exige a fricção de pegar um papel e um lápis, ou caneta. O estudante precisa traduzir o que leu, escrever as palavras-chave com as próprias mãos, criar esquemas lógicos e desenhar diagramas, mesmo que tortos. O ato físico de mover a mão, processar a informação e reescrevê-la no papel é o que reconfigura as redes neurais. E digitar no computador não serve? O autor defende que digitar num teclado não tem o mesmo efeito neurológico, porque o movimento de apertar a tecla A é exatamente o mesmo movimento de apertar a tecla B. Escrever à mão desenha fisicamente a forma da ideia na sua cabeça. É o trabalho sujo de construir o próprio conhecimento. E sobre o ambiente desse trabalho solitário, eu sempre vejo pessoas em bibliotecas ou cafés estudando com aqueles fones de ouvidos enormes. E a pergunta clássica sempre surge: a música ajuda ou atrapalha a concentração? O livro traz uma visão hilária sobre isso. O famoso rock húngaro. Sim, ele diz que você pode ouvir música, mas tem que ser instrumental ou rock húngaro. Ou seja, vocais em um idioma totalmente incompreensível para quem está ouvindo. E pode soar como uma piada excêntrica do autor, mas a justificativa neurológica é absurdamente precisa. Quando nós lemos um texto complexo ou escrevemos nossas anotações, estamos utilizando com força máxima os centros de processamento de linguagem do cérebro. É o nosso módulo central de comunicação. E se a pessoa coloca para tocar a banda favorita dela, com o vocalista cantando em português ou inglês ou qualquer idioma que ela conheça minimamente? O cérebro ativa um processo involuntário em segundo plano. Ele tenta decodificar as palavras da letra da música. Esse processo compete diretamente pelos mesmos recursos neurológicos que a pessoa está tentando usar para entender o livro de biologia na frente dela. O resultado é um baita engarrafamento no centro de linguagem e a destruição total do foco. E o rock húngaro resolve isso porque é um idioma alienígena para o ouvinte, né? Exato. O cérebro tenta ouvir, percebe que não faz sentido nenhum no dicionário dele, desiste de decodificar as palavras e passa a tratar a voz apenas como mais um instrumento musical. Música puramente instrumental, trilhas sonoras de filmes ou esses vocais incompreensíveis contornam o problema do engarrafamento da linguagem. E ainda ajudam a abafar conversas paralelas ou ruídos externos que chamariam a atenção do cérebro. É um truque genial. Muito inteligente. Agora, para fechar essa parte prática de como estudar, existe o enorme desafio daquelas matérias acumuladas e odiadas. Aquele comportamento natural de todo mundo, de só estudar o que gosta e abandonar o que dá calafrio. Para enfrentar essas deficiências, a metáfora usada no livro é a construção de um prédio, focando especialmente na matemática, que é o trauma universal. Essa metáfora da construção ilustra muito bem porque as pessoas desistem de áreas exatas. Disciplinas como História e Geografia são descritas como um condomínio de casas térreas espalhadas. Como assim? Se a pessoa não prestou atenção nas aulas sobre o Egito Antigo, que seria a construção da primeira casa, ela ainda consegue entender muito bem a Revolução Francesa, que seria a construção da casa vizinha no mês seguinte. A falta de uma base não impede a construção da outra. Ah, entendi. A matemática, a física e a química, por outro lado, são prédios verticais. A aritmética básica é a fundação lá embaixo. A álgebra é o primeiro andar, as equações são o segundo e assim por diante. O desastre acontece quando um aluno passou anos empurrando a matemática com a barriga, estudando só na véspera da prova para encher a memória RAM e tirar a nota mínima para passar. Isso. A base daquele prédio foi construída com palitos de dente e isopor. E a consequência disso é brutal. O prédio não sobe. Não sobe. Quando essa pessoa chega no ensino médio ou num curso superior e tenta aprender o conteúdo do 8º andar, a construção congela. Ela lê a fórmula, o professor explica de 1000 maneiras diferentes e ela não entende absolutamente nada. Porque falta o piso sólido do 6º andar para apoiar a ideia nova. E a solução para isso? O conceito libertador abordado aqui é que, em matemática, um aluno não tem dúvidas sobre a matéria atual, ele tem dívidas com o passado.
Tentar bater a cabeça nos livros do 8º andar é inútil. A única solução viável é ter a humildade e a coragem de assumir o papel de autodidata, voltar no tempo nos conteúdos mais básicos, identificar exatamente em qual degrau a fundação ficou fraca e recomeçar a obra a partir de lá. É pagar a dívida educacional para poder continuar subindo. Exatamente. Então, o que tudo isso significa? No fim das contas, aplicar toda essa engenharia mental tira a gente daquele sufoco eterno de ficar apagando incêndio antes dos prazos. Recapitulando as ferramentas práticas que a gente extraiu hoje. Primeiro, respeitar o quando. Estudar no mesmo dia em que recebeu informação, antes que o zelador límbico apague tudo. Segundo, domar o quanto. Fazer do estudo uma musculação diária, em blocos de 30 a 40 minutos, com pausas ativas e longe de qualquer tela. Longe de qualquer tela, fundamental. E o terceiro passo, transformar o como. Abandonar a leitura confortável e passiva e partir para o combate físico de escrever, esquematizar e construir a própria base com lápis e papel. É deixar de ser um passador de provas para se tornar um autodidata implacável. E essa autonomia não serve apenas para passar de ano na escola. A inteligência, contrariando o senso comum que diz que as pessoas já nascem geniais, não é um talento místico concedido no nascimento. Ela é uma estrutura arquitetônica que qualquer pessoa pode construir gradativamente, tijolo por tijolo, desde que aprenda a respeitar e usar a própria biologia a seu favor. Perfeito. Mas isso levanta uma questão importante, e acho que vale uma provocação final para a nossa audiência. Manda. Se a gente olhar com atenção para a nossa rotina como adultos, fora dos muros da escola e da universidade, as coisas não mudaram muito. Pensa na nossa cultura corporativa moderna. Aqueles treinamentos imersivos de empresas. Exato. Ou naqueles cursinhos online de aprenda a investir em um fim de semana. São maratonas de 10, 15 horas de conteúdo comprimido, informação jogada no balde como uma mangueira de incêndio. Totalmente contra o que a biologia permite. Será que, mesmo na vida adulta, a gente não continua forçando o nosso cérebro a viver exclusivamente na base da memória RAM temporária? Talvez sem perceber, a gente esteja sabotando o nosso verdadeiro potencial intelectual no mercado de trabalho. Consumindo conhecimento do jeito exato que a nossa biologia proíbe. Fica aí o convite, então, para cada pessoa que nos ouve observar e repensar a sua própria rotina diária de consumo de informação, desde aquele tutorial rápido até o curso intensivo do final de semana. Continuem questionando os próprios hábitos, continuem aprendendo da forma certa e até a nossa próxima exploração.